tem esse volume. Até que ele trouxe uma vez esse volume e leu rapidamente o que ele continha, e nós vimos que ali estavam alguns estudos em que ele melhormente, o Jung, melhormente se aproximou da questão do espírito. Voltamos para Curitiba, onde já conseguimos com um colega o fatídico exemplar, que já está entregue a uma professora de inglês que está traduzindo. E aproveitando uma ida do Dônia e da Renata para a Alemanha, nós pedimos que eles comprassem para nós o volume número 1 em alemão. E aqueles que sabem alemão, vejam que beleza, né? Tudo isso aqui quer dizer dos arquétipos e do inconsciente coletivo. E justamente ali, no inconsciente coletivo, que nós vamos fundamentar a nossa visão de formação, de estrutura, de desenvolvimento do espírito. E para entender como que o espírito começa como uma potencialidade e chega ao estado humano, só há uma via. E essa via se chama reencarnação. Então aqui, o nosso amigo Jung, ele dança maravilhosamente, mas parece aqueles dançarinos de frevo de Pernambuco, em torno da coisa. Parece que vai chegar a uma conclusão, mas sai pela tangente, vai para cá e vai para lá. Mas nós temos como um compromisso de trabalhar ainda em cima, porque faltam alguns pedaços ainda, de uma tradução, e vamos pedir a alguém aqui do centro que seja bom alemão, que depois faça uma revisão, para ver se o livro em alemão está correspondendo ao livro em inglês. Porque essa questão de tradução, não é uma coisa muito séria. Às vezes, uma troca de vírgula, uma troca de sentido numa frase, muda completamente a visão das coisas. Mas nós vamos, até o final da nossa existência, se Deus quiser, temos este volume traduzido, e como não temos editora nem nada, nós vamos passar no mimeógrafo e vamos trocar figurinha com pessoas que queiram estudar esse assunto. Muito bem, então nós vemos que as atividades de Freud, as atividades de Jung, elas são muito importantes, mas estão centradas especificamente em um determinado grupo de fenômenos. E os fenômenos são ligados à psique, à inteligência, à energia, e como funciona isso tudo em relação com a matéria. Mas isso, de 1857 a 1869, ou 68, foi o último livro de Kardec, Gênesis, está muito bem explicado. E esse conhecimento pode muito bem, juntamente com o conhecimento de Freud e com o conhecimento de Jung, formar uma nova visão do homem. Uma visão moderna, uma visão atual, uma visão fundamentada principalmente no aparelho psíquico de Jung, com toda a sua formulação dos tipos de inconsciente coletivo, inconsciente individual, e outros elementos que logo nós vamos ver aqui, e que não desdizem a doutrina, porque estas pessoas, em parte, ajudaram a fortalecer as bases fundamentais da doutrina espírita nesse aspecto do funcionamento do espírito, da alma, da mente, do que seja no corpo físico, e a sua estruturação e o seu desenvolvimento, e também não desdiz a própria conceituação junguiana e também freudiana desse novo modelo. Mas para ainda afiançar que a doutrina espírita tem um grande valor diante de todos esses conhecimentos, nós vamos voltar a Kardec. Vamos voltar a Kardec.
E está aí. Novamente Kardec, né? E para aqueles que estão pensando que eu sou um dos crédulos da ideia de que Francisco Cândido Xavier era a reencarnação de Kardec, eu estou aqui para lhes dizer que eu não aceito essa tese. Mas por que então Kardec? Porque a obra mediúnica deste homem, com mais de 400 e tantos volumes, já nem sei quantos mais, porque quando está falando aqui já saiu mais um livro do Chico Xavier, podem passar a peneira que for nas obras de Chico Xavier, vocês não vão encontrar nada que contrarie a obra kardeciana. Então, sob esse ponto de vista, estamos de volta com Kardec. E a tarefa do nosso irmão Francisco Cândido Xavier é exatamente trazer a fórmula do que toda esta ciência, psicanálise, psicologia transpessoal, psicologia junguiana e outras coisas, procuram levar como receitas para o bem-estar da criatura, para o equilíbrio da criatura. Quem ainda daqui não leu uma obra de Francisco Cândido Xavier? Quem ainda não se debruçou nos livros simples, generosos, profundos, agradáveis, fantásticos, que pela sua mão, pela inspiração de Emmanuel, nos chegam aos olhos? E tudo dentro da codificação kardeciana, ou kardecista. Porque há alguns puristas que ficam brigando porque não é kardeciana, é kardeciana. Não é kardeciana, é kardecista. Como se isso mudasse alguma coisa. E enquanto eles ficam se preocupando com estas migalhas, acabam não conhecendo o conteúdo da doutrina como um todo. Então, baseados na doutrina, baseados no que a gente rapidamente conhece de Freud e rapidamente conhece de Jung, e algumas coisas que a gente absorveu para consumo próprio das obras de Francisco Cândido Xavier, nós resolvemos dar uma visão sistêmica do ser humano para mostrar que o homem não é um corpo físico e tem uma mente, ou tem um psiquismo, ou tem um espírito. Temos uma visão sistêmica que nós apresentamos para que vocês percebam que o homem não tem um espírito. O homem é um espírito transitoriamente reencarnado, e que ele hoje, todos nós aqui, estamos constituídos de um aparato biológico, de um aparato psicológico, de um aparato culturo-sócio, e somos espirituais. Isto tudo aqui é apenas mecanismo necessário para que o espírito desenvolva as suas potencialidades. A estrutura deste elemento aqui, o que seria? Não é nada mais nada menos do que campos informacionais. São campos de natureza informacional, espirituais, e que promovem o desenvolvimento de todas essas áreas, área biológica, área psicológica, área cultural, área social. E esse espírito hoje, o nosso espírito, ou o espírito que somos nós, é uma individualidade. Se é filho de Deus, que é o princípio inteligente cósmico, nós poderemos dizer-nos entes que somos de inteligentes também, não mais com a característica de divindade, porque a divindade é uma só, é o Criador,
mas que possuímos uma divinidade, ou seja, nós temos genes divinos em nós. Mas como fomos criados, não existimos de todo sempre, a não ser na ideia, no pensamento deste princípio criador, nós poderemos nos considerar como espíritos, princípios inteligentes, individualizados. A área biológica e a psicológica tem uma área de interação, nesta representação, para que a gente possa entender. Esses dois elementos fundamentais, que é o biológico e o psicológico, eles têm uma área de interação com o cultural e com o social, que é o culturo sócio. E o espírito está agasalhando toda esta estrutura, mas também, exatamente na área de interpenetração desses três campos importantes, aqui, ele se coloca, ele se localiza, principalmente quando encarnado. E aí a gente pode mais ou menos entender quando se pergunta assim, mas o que é o espírito? O que é a alma? No livro dos Espíritos. Então, a alma é o espírito encarnado. E o que é o espírito? É a alma desencarnada. Então, aqui nós entendemos que é a área de interação e de potencialidades infinitas que tem o espírito. Por que infinitas? Porque todos nós somos imortais. Nós nunca mais deixaremos de existir como seres espirituais. Esse corpo físico, que hoje ganhou um nome quando nasceu, foram num cartório, deram um carimbo e escolheram um nome, este corpo e esta existência, que não é mais uma vida, a vida é uma só, a partir do instante em que o espírito existe, ele já é uma vida espiritual, e portanto nós só temos uma vida, mas bilhões de existências. E esse detalhe no domingo a gente vai abotoar direitinho. Mas chega aqui já com uma condição humana, está individualizado. E quando é que nós vamos ser espíritos puros? Quando não precisarmos mais da vestimenta do perispírito. E quando já tivermos um nível de evolução que está razoavelmente longe para alcançarmos. Mas quem sabe não tão longe da nossa iniciação como potencialidades espirituais, como princípios espirituais, como vamos ver no domingo. Então aqui nós temos uma área de percepção aqui, no bio, no psico, no sociocultura, profunda do eu todo, quer dizer, nós como isto tudo aqui agora, como encarnados, através do biológico, do psicológico, do culturo social, nós temos e encontramos uma maneira de nos entender como um eu, como uma individualidade. O Dônia é outra individualidade. Por mais que a Renate goste, se envolva, se enheie nesse cara, ela nunca vai se misturar com ele, nem ele se misturar com ela. Porque somos seres individualizados. E isso nunca mais vamos perder. E essa história de achar, mas quando nós chegarmos lá no finzinho da nossa evolução, vamos nos misturar com Deus, também negativo. Vamos ser seres muito mais potentes que somos hoje, no sentido criativo, de ajudarmos o Criador, na condição de co-criadores, como até hoje já somos. Todo educador é um co-criador. Todo engenheiro é um co-criador. Todo médico é um co-criador. Todo advogado, esse já está meio complicado. Ele é criador de casa, mas é um co-criador, ele está tentando achar uma justiça, né? Quando a corrupção não atrapalha, ele é até capaz de chegar ao ser desiderado. Mas tudo bem.
Agora, as potencialidades do ser espiritual, que são campos informacionais e que precisam se transformar de potencialidade em ato, elas precisam passar por essa estrutura e dela serem ejetados, voltando para o próprio espírito, agora como facticidades, ou seja, fatos, ocorrências, acontecimentos, que são gerados por nós. Nós geramos esses acontecimentos. Eles não são automáticos. Aí entra a vontade, aí entra o desejo, que é uma manifestação inconsciente e profunda. Quer dizer, aí começa o ser cuidar de si mesmo. E essas áreas de interação, quando a gente desencarna, ou seja, sai do corpo biológico, porque ele já não funciona mais direito, ele não tem mais condição de reter o espírito, esta área do psico que está em contato com o espírito, mas também com o psiquismo, e o psiquismo com o externo, formando todas as suas estruturas, ele deposita todas as suas atividades como resultado nas áreas de interação. Então isso vai desaparecer, isso desaparece, quando a gente desencarna. Mas não é lá que nós vamos chegar agora. Nós vamos procurar entender um pouco melhor essa questão deste ser individualizado, que aqui está a sua linha de individualidade, e ele não se mistura com nenhum outro espírito para fabricar um outro espiritinho, porque quem fabrica o espírito é só o Criador. Nós então vamos estudar um pouquinho melhor essas interações, para poder compreender melhor Freud, para poder compreender melhor o Jung, e para compreender melhor a própria doutrina espírita. Conhecer esse outro desenho que tem a finalidade de explicar o complexo sistêmico, sinérgico, psico-culturo-sócio-espiritual. Por que ele é sinérgico? Porque ele não vai numa mão única. O psicológico entra em contato com o sociológico, mas o sociológico também entra em contato com o psicológico. E o sinergismo é uma lei natural do universo. É o ascendimento de potencialidades que existem em uma parte do ser, que em contato com outra área específica se multiplica. Em vez de haver só a soma, há uma multiplicação, há um ascendimento de potencialidades para formar algo maior. Então o biológico aqui ele já está subdividido em anatômico, que é a estrutura, e o fisiológico, que é a função. O psicológico já está subdividido num psicológico de representação e um psicológico que é o psíquico, que é o energético. Então tudo aquilo que nós representamos em nossa imaginação, em nossa mente, em nossa consciência, ganha foros de concretização e de realidade no plano perispiritual, que é o fenômeno da ideoplastia. O culturo-sócio, ele também tem esses dois aspectos, porque como culturo, ele está ligado aos costumes e conhecimentos. Todos os costumes, os conhecimentos, como é que a gente está na moda, usa roupa desse jeito e tal, eu estou fumando, é um costume, mas eu estou agora indo na missa, é um costume. Então, essas coisas culturais têm importância muito grande na dinâmica do ser como um todo. E o sociológico são os laços familiares e os laços sociais. Entra a questão afetiva, amorosa, essa coisa que a transpessoal está enfocando, em que a psicanálise enfoca, em que a junguiana enfoca, enfim, todas as correntes, o ser,
a maneira como ele se manifesta, como ele age, como ele se ajusta com os outros, com a família, com a sociedade, o que acontece, reprime, não reprime, o superego segura, não segura, não, isso é manifestação do id e tal. Tudo isso está tranquilamente representado nesta estrutura. Por quê? Porque aqui, neste miolinho, é que está o lugar do psiquismo. A tal da parte do espírito, quando reencarna, vira alma. E aqui, ou vocês estão lá longe, não veem, só veem os borrãozinhos aqui. Mas como eu sou bonzinho, será que eu sou bonzinho? Não? Ah, eu trouxe uma em tamanho grande para vocês poderem entender. Essa. Aqui tem elementos basicamente junguianos, e apenas para não deixar o Freud de fora, nós colocamos o tal do pré-consciente dele como um subconsciente, e já está muito bom para ele. O self, segundo a doutrina junguiana, é aquilo que a gente pode chamar a projeção do divino em nós, do Criador em nós. Quando ele falou isso, o pessoal quis queimar, porque achavam que ele era religioso. É gozado como as pessoas primeiro inventam esse negócio de religião, né? Inventam esse negócio de catedral, não sei mais o que, e tal, e ficam trocentos anos dentro dela, de repente saem, não levam a parte boa, que é esse aspecto místico, verdadeiro, não do misticismo, mas do místico, do transcendental, e passam a querer negar uma coisa que está na raiz da nossa estrutura, que é o transcendental, que é o religioso, não como instituição, mas como poder de ação, poder de execução, e todas essas coisas fenomenais, começando pelo amor, que é justamente o motivo pelo qual este princípio criador deve ter criado tudo, e que nós vivemos nos batendo para achá-lo, não misturando outras manifestações que erradamente rotulamos como amor. Amor como algo que é tremendamente espiritual. Então o self é a base de segurança da estrutura de todo o universo e, portanto, do universo do homem, que é o ser por excelência da criação. Até agora e aqui nesse mundinho. Porque nós não conhecemos outras galáxias, não conhecemos outros sistemas de evolução em que nós poderemos ser considerados perante estas outras criaturas que existem, que também são filhos do mesmo princípio criador, como umas bactérias pensantes, metidas à besta. Mas aqui está, já para o nosso gosto, isso aqui já está muito bom. Saber que na estrutura do nosso psiquismo, da psique, que comanda este complexo sistêmico, existe a base de tudo que mantém funcionando isso, e que é a presença divina em nós. Mas como? De que jeito? Mas a ciência não está provando que todos os nossos antepassados estão em todas as células do nosso corpo físico, hoje, agora e aqui? Que toda geração que desenvolveu, e todas as gerações que desenvolveram para dar esse produto estão presentes hoje no nosso ADN, na nossa estrutura celular, em todas as 70 trilhões de células que cada um de nós carrega em nosso corpo. Está a presença da nossa história física, fisiológica. E dessas todas, nós temos genes
iguais ao do chimpanzé, numa proporção de 98,4, sendo que apenas temos 1,6% de genes que não são iguais, não é parecida, não é parente, não, iguais ao do chimpanzé. E olha uma loirão aqui, olha, essa é de farmácia, mas olha outras, olha gente cabeluda, olha um carequinho ali que não tem mais cabelo, onde é que se viu o chimpanzé não ser careca? E todos nós, biologicamente, somos descendentes deste princípio. É fácil, quando a gente faz esse raciocínio, entender que o nosso Criador celestial, espiritual, está aqui representado no self. E todos nós temos esse self, que é por algumas doutrinas chamadas de Deus em nós. Então não tem muita necessidade de ir para caminho de Compostela, sem Costela, não sei mais aonde, para encontrar Deus. Deus está no outro. Por isso que a nossa direção de vida não deve ser vergada para dentro só de nós egoisticamente. É através do outro que achamos Deus. André Luiz é que tem um pensamento assim. Diz, entre eu e Deus, a ponte é o próximo. Olha, se fosse eu o intermediário dessa comunicação e escrevesse esta frase, eu já me daria satisfeito na vida por ter feito alguma coisa boa. Essa é uma das bilhões de frases psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E vocês podem examinar pela lógica, pela profundidade, se elas por acaso desviam um tico, que seja da obra kardeciana, que é uma obra, segundo a espiritualidade, trazida para nós como um presente do plano espiritual por uma equipe de entidades espirituais que se denominaram de Espírito Verdade. Um grupo, Espírito Verdade. Então Deus está em nós. Queiramos ou não queiramos, aceitemos ou não aceitemos, ou não o aceitemos. Agora, é muito mais fácil, quando a gente sabe, percebe, sente, de vincular-se com Ele. E quando a gente percebe esta existência, nós enfrentamos qualquer parada, qualquer dificuldade. Porque nós sabemos que tudo o que ocorre em torno de nós está ocorrendo em função de leis sábias, muitas das quais nós violamos, e por violarmos essas leis, nós temos que receber a contraparte, que é o efeito. E ficamos tranquilos. Pagamos o que temos que pagar, não mais fazemos ou não cometemos os mesmos equívocos, se formos inteligentes, ou se formos teimosos, vamos para uma segunda edição. Não tem problema, a lei está aí para ser cumprida. E não tem esse negócio, mas será que Deus não dá um jeitinho? Deus não é brasileiro. Me fizeram uma pergunta agora aí que saiu um livro,